Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos iniciar mais um conteúdo, né? Um conteúdo novo que também vai compor, né, parte da nota de vocês desse bimestre, do segundo bimestre, segundo período do ano letivo de 2021. Eu sou a professora Fernanda, né? E trabalho juntamente com a professora Patrícia Carla, as turmas do terceiro ano, esses conteúdos, né, de educação física, certo? Então vamos lá. O que é que a gente vai ver nessa aula? Lutas, né? A gente vai ver o processo sócio-histórico, a influência histórica, né? Conceitos, características, tá? E vamos ver também a influência midiática, né? Como é que a mídia influencia na visão, né? De como as lutas são representadas. Então, essa aula ela será dividida em dois momentos, tá bom? Parte 1 e parte 2, para facilitar a compreensão de vocês. E aí, vamos iniciar, né? Vamos falar um pouco sobre luta, né? Todo mundo entende o conceito de luta, mas é sempre bom a gente especificar, tá? No dicionário, o termo luta, ele está ligado à ideia de combate, conflito, disputa. Esse combate, esse conflito, né, pode ser um combate físico ou pode ser um combate intelectual, cognitivo, né? Ou seja, a luta, ela é bem ampla, então ela pode ser um conflito de ideias, tá? Não necessariamente é só um conflito físico, né? Uma disputa entre uma ou mais pessoas, tá certo? E aí, para ser caracterizada como luta, ela precisa haver mais de uma pessoa, né? Do ponto de vista histórico, pessoal, as lutas, né, antigamente eram vistas e desenvolvidas como caráter de sobrevivência, né? Onde o ser daquela época ele lutava com seres diferentes de si, como por exemplo os animais, né? Em busca de garantir a sobrevivência. Mas como? Por meio da caça, da pesca, né? De atividades como essas que garantiam os seus alimentos, né? Os seus alimentos, a sua segurança, certo? E aí eles participavam de combates por diversos motivos, mas sempre voltado para esse lado da sobrevivência, tá? E aí, a gente indo para além do caráter de sobrevivência, a luta ela também assumiu uma perspectiva de jogo, né? Onde essa perspectiva contava com regras próprias, um momento, né, que a parte da vida real, algo que desafia e por isso tem alto grau de prazer e satisfação, né? Então, nessa perspectiva, né, de jogo, de luta, sendo voltar essa visão de jogo, elas também existiram por bastante tempo. Inclusive, na sociedade contemporânea, na sociedade atual, a gente vê, né, a luta desenvolvida como meio de jogo, como lazer, tá? No contexto da educação física, a luta é chamada de uma prática corporal intencional, né? De disputa entre uma ou mais pessoas. E aí que apresenta algumas características particulares, tá? Então, a luta em si, pessoal, ela tem uma intenção, tem um objetivo, tá? Na sua realização. Seja para o desenvolvimento de valores, tá? De conceitos, enfim, mas tem um objetivo específico a ser trabalhado. Não é só por fazer, tá? Tais características das lutas foram identificadas pelo esforço do estudo, né, da professora Mariana Simões, em seu trabalho de mestrado. Então, aqui é uma citação, né, onde Mariana vem dizer o quê? Que independentemente da modalidade de luta, as características, né, elas são indispensáveis, pois são capazes de delimitar e diferenciar uma luta de qualquer outra prática, tá? Então, assim como qualquer outra prática ou modalidade esportiva, a luta ela possui características próprias, né? Que dão sentido e significado à prática. E é justamente essas características, né? São justamente essas características que as diferenciam das demais práticas esportivas, tá bom? Inclusive, eu deixei até aqui
a citação que vocês podem estar se aprofundando nesse estudo, tá bom? E aí a gente vai ver as características fundamentais das lutas, né? Quais são as principais características? Então, na luta, pessoal, o oponente, né? A pessoa que está ali em disputa com o principal, ele é o alvo. E aí tem um objetivo a ser atingido, né? Com esse alvo. Há também bastante contato corporal, certo? A luta, pessoal, é uma modalidade esportiva, né? Prática, que não é nem um pouco previsível. Ela é imprevisível, porque a gente não consegue identificar com antecedência, né, as realizações, os movimentos que serão realizados ali. Vai depender da reação do oponente com o alvo, certo? Envolve também o ataque e a defesa, né? Onde esses dois componentes, eles são simultâneos, tá? E aí eles vão servir também até como valores, vão servir como exemplos para a gente utilizar na sociedade em que a gente vive, tá? E por fim, envolve também regras, assim como toda modalidade esportiva, ok? Então vamos lá. O oponente é o alvo. Então, para existir luta, deve existir oposição entre entre duas ou mais pessoas, né? Entre duas ou mais de duas. Pode ser até em grupo. Além disso, o alvo das lutas é o corpo do oponente, tá? Em outras práticas corporais, o alvo é a cesta, né? O alvo, como por exemplo no basquete. O alvo pode ser o gol, como por exemplo no futebol, né, no handball. O chão da quadra, né, por exemplo no voleibol. Então, cada modalidade esportiva tem um alvo, né, específico. E tem um objetivo. E a luta não é diferente. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, exemplos de 3 tipos de modalidades, né, onde envolve 2 oponentes, né, mais de 3 oponentes e na terceira imagem um número maior de oponentes, certo? Contato corporal, né? Esse contato corporal que a gente tem diretamente com o corpo do alvo, do oponente, ele pode ser direto ou indireto, né? Se o corpo do meu oponente é o alvo, então para existir luta, pessoal, deve existir um nível de contato corporal, né? E aí a gente vai ver mais na frente que tem os níveis, né? Que é o contato de longa distância, de pouca distância, certo? E aí, esse nível de contato corporal, seja direto, né? Que é quando o corpo dos lutadores se toca diretamente, ou de forma indireta, que é quando os lutadores utilizam algum implemento, né? O objeto, para tocar o alvo, o oponente, né? O corpo do outro. Então, o contato corporal direto é quando o oponente ele toca, né? Diretamente o corpo do outro. E indireto é quando ele utiliza algum implemento, né? Para realizar esse toque, certo? Imprevisibilidade. Para existir uma luta, ela deve ser imprevisível. Por mais que os lutadores possam treinar, né, para tentar antecipar suas ações, as ações que vão realizar ali no momento da luta com o adversário, a dinâmica própria da luta, pessoal, ela impede qualquer tipo de certeza. Ou seja, não tem como garantir o movimento que vai ser desenvolvido, né, ali no momento da luta. Então, é uma prática esportiva totalmente imprevisível, certo? E essa imprevisibilidade faz com que o pensar, né, o significado da luta seja tão importante quanto a sua realização, tá bom? Quanto a realização da ação da luta em si. Então, é trabalhado toda a regra, né? São trabalhadas todas as regras, faz-se um treinamento técnico, um treinamento tático, porém, a luta em si é imprevisível, tá certo? Ataque e defesa simultâneos, ou seja, o ataque e a defesa, eles ocorrem ao mesmo tempo. À medida que você tá atacando ali o oponente ele tá
tentando se defender e atacando ao mesmo tempo, certo? E aí, nas lutas, pessoal, diferentemente de outras práticas, a qualquer momento, um lutador pode atacar ou pode ser atacado, tá? Assim como ele pode estar tentando se defender também. É possível, né, haver ataques dos dois lutadores, né, de ambos os lados, ao mesmo tempo. Então, os dois podem estar atacando ou os dois podem estar tentando se defender, certo? E aí, a questão do ataque e da defesa se dão de forma alternada, né, nessa modalidade. Ou seja, quando o time está com a posse de bola, ele está atacando outro time consequentemente. Então, percebam aí a diferença. Na luta, pode acontecer o ataque e a defesa simultâneo. Já, por exemplo, na prática esportiva de futebol, né, o ataque e defesa não é simultâneo, certo? Precisa acontecer um para depois acontecer o outro. A simultaneidade entre ataque e defesa nas lutas explica a questão da imprevisibilidade, né? Pois a qualquer hora, os lutadores eles podem atacar ou podem defender. E por isso vem essa questão da imprevisibilidade na prática, ok? E aí a gente entra nas regras, né? A existência de regras é uma obrigatoriedade fundamental. Não só nas lutas, mas em qualquer modalidade esportiva. Tem que haver regras. E aí, pessoal, desde os primórdios da humanidade, as lutas elas foram adquirindo regras técnicas, sociais, éticas ou políticas, né? Antigamente, na Grécia, né, a luta era utilizada como forma de lazer, né, disputa, de povos. E aí, pessoal, foram criadas regras sociais, éticas, políticas, né, para definir esse sistema de jogo, né, esse sistema de luta. A ideia simples de que uma luta entre dois lutadores ninguém poderá interferir para ajudar ou atrapalhar, né, é uma regra básica que em muitos casos não precisa estar escrita em nenhum regulamento, tá? Pois é uma regra ética, tá? Que ela vem enraizada desde os primórdios da sociedade atual, certo? Então, as regras das lutas, elas se diferem um pouco das outras porque elas não são escritas, passo a passo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, não. Porque envolve regras sociais, éticas e políticas, tá bom? Que já são enraizadas e os lutadores, no momento da prática em si, eles já estão acostumados, certo? Numa concepção de luta, do ponto de vista, né, do jogo ou esporte, fora de um caráter de sobrevivência, as regras também existem para proteger a integridade física, né, e a vida dos lutadores, atuando no controle do que é permitido e do que é proibido, né? Então, aqui já se distanciando um pouco dessa questão da sobrevivência, as regras elas foram criadas com esse objetivo de proteção, né? Para proteger a integridade física dos lutadores, tá? As regras se relacionam com a técnica, ou seja, com a execução em si do movimento. E aí precisa de estratégia específica, vestimenta específica, espaço adequado, né? Com o tempo, vai envolvendo as penalidades, dentre outras condições, né? E tudo isso faz parte do conjunto de regras para haver uma luta. Então, assim como várias outras modalidades esportivas. Então, para vocês verem como importante. Eu trouxe aqui essa imagem, é um tipo de luta, tá? Que é desenvolvido na região do Xingu, no Mato Grosso. Essa luta se chama ruca-ruca, tá? As regras, elas são variadas, desde a forma como se inicia a luta, né? E tem a questão do contato direto, indireto, tem a questão se a luta ela é de curta e longa distância, tá? Então, diferença. Então, cada luta específica possui um tipo de regra específica, certo? E o que é uma luta sem regras? Existe, de fato, alguma luta sem regras? Pessoal, eu trouxe até uma imagem aqui que dá para vocês observarem, né? Quando não há regra numa luta. Quando não há regra numa luta, essa luta chama-se briga. Uma luta sem regras não é luta, né?
ou seja, trazendo por sentido e significado da disciplina da educação física. A esse tipo de prática, pessoal, se dá o nome de briga, violência. Uma briga é um enfrentamento entre duas ou mais pessoas, né? Onde também possui um objetivo, que não é vencer nem superar o seu adversário, mas sim machucá-lo, agredi-lo, né? Causar-lhe algum dano, seja físico, psíquico, né? Que pode resultar até a morte. E aí, nos dias de hoje, muito se comenta, né, sobre essa violência que a gente encontra em vários lugares e que assola a sociedade, né? Ela está presente nas escolas, em vários ambientes, né? A gente está sujeito a lidar com esse tipo de violência, certo? As lutas, apesar de possuírem esse contato corporal, né, que pode assustar no primeiro momento, são práticas, pessoal, que abominam a violência. Eles não têm como propósito a violência, causar dano físico ou psíquico. Por isso, há regras para haver essa diferenciação entre esses dois, tá? E aí, ele se diferencia também porque nas lutas que contêm regras, né, envolve valores como o respeito, a humildade, o equilíbrio, o autocontrole e a solidariedade. Pessoal, muitas pessoas, né, que sofrem de ansiedade, depressão, quando passam a fazer uma prática esportiva de luta, elas conseguem ficar mais confiantes, né, desenvolver o autocontrole em diversos conteúdos e aspectos da vida, né, que necessita de autocontrole, tá bom? Ou seja, quem luta não gosta de briga. Então, um é inversamente proporcional ao outro, tá? Então, quem luta não gosta de briga, tá bom? Trouxe até aqui uma imagem, né? Geralmente, a gente vê essas lutas de MMA reproduzidas na TV, né? E a gente acha que eles estão ali com a maior raiva, né, um do outro. No entanto, né, a gente percebe que no início tem a questão do respeito, né, de cumprimentar um outro, e ao terminar, mesmo eles todos machucados, mesmo um terminando, um ganhando, né, e o outro perdendo, eles ainda assim se cumprimentam. Por quê? Porque os valores de manter essa integridade física, né, o respeito, eles estão acima, tá bom, pessoal? De qualquer outra coisa. Alguns outros termos, né, ou nomenclaturas são bastante utilizados no seio das lutas, que são arte marcial, esporte de combate, defesa pessoal. Outro ponto também é jogo de oposição, que não está aqui, mas também é utilizado como um termo, né, que a gente considera a luta. E aí a gente vai ver, né, o que é de fato a arte marcial. A palavra marcial, ela deriva do romano Marte, o deus da guerra. O termo arte marcial, então, se refere aos conhecimentos, né, ou seja, as artes próprias voltadas para a guerra, certo? Nesse sentido, na sociedade contemporânea, nos dias atuais, não há mais lógica, né, permanecer esse significado. Por quê? Porque não se utiliza mais nenhuma luta com o intuito de ser utilizada para a guerra, certo? Então, a diferença da arte marcial para a luta em si é isso, porque a arte marcial utiliza-se a luta voltado para a guerra. E a luta não. Ela é utilizada, né, por meio de combates para desenvolver valores, princípios, certo? E como forma de lazer. O significado atual não é um consenso entre os estudiosos da luta, mas o mais comum remete a chamar, né, de arte marcial, práticas de lutas que possuem uma tradição filosófica. Então, as artes marciais que são desenvolvidas na sociedade contemporânea, elas são chamadas de artes marciais por representar, né, uma cultura filosófica, uma tradição filosófica. E aí vai envolver costumes, rituais, hábitos e até mesmo, né, envolve a dimensão espiritual e religiosa, certo? E aí é sempre importante deixar claro que o termo arte marcial é ocidental, sendo relacionado às lutas oriundas do Oriente,
E aí eu trago aqui alguns exemplos, como por exemplo o karatê, o judô, o aikido, kung fu, taekwondo. Então, aqui, dentre essas tem muitas. Então, as artes marciais que são desenvolvidas na sociedade de hoje, elas vêm para representar, né, uma cultura que existia antigamente. E elas não são voltadas para a guerra, tá? Envolve também a dimensão de valores, princípios, né, uma dimensão religiosa, espiritual. De forma bem resumida aqui. Esporte de combate. O termo esporte de combate, né, está voltado à prática de lutas, pessoal, que foram transformadas em esporte, né? Ou seja, hoje possuem federações nacionais e internacionais que representam, né, que regulamentam as lutas. Seja elas de forma rígida, envolvendo regras, né? Fazendo com que elas sejam as mesmas no mundo inteiro. Então, as confederações, essas federações, tanto em nível internacional, nacional, elas vêm para unificar, né, essas regras para que fique regulamentada, certo? O jiu-jitsu, aqui que eu trouxe até uma foto para representar, é uma luta que também é um esporte de combate, mas também possui federações diferentes. Ou seja, cada uma com regras também diferentes, certo? Então, para cada federação vai envolver regras diferentes, no caso do jiu-jitsu. A falta de regras unificadas é uma das explicações de que ele ainda não tenha sido incluído nas Olimpíadas, tá? Então, muitas práticas de lutas que a gente não vê incluídas nas Olimpíadas é porque elas não têm uma unificação, uma regulamentação das suas regras, né, nessas federações, tá bom? Defesa pessoal. O que é a defesa pessoal? Né? Muita gente entra numa prática de arte marcial, numa luta, né, específica, para adquirir uma defesa pessoal, que é a perspectiva, né, da prática das lutas. Ou seja, quem pratica uma luta com o objetivo de defesa pessoal, né, ela tem o objetivo de quê? De defender-se diante de possíveis ataques na sociedade, né? Ataques que vão influenciar ali a sua integridade física ou psíquica, né? Porque a gente sabe que a gente trabalha muito a questão da mente também. Nesse sentido, pessoal, qualquer modalidade pode ser uma modalidade de defesa pessoal, tá? A depender da forma que se é treinado. Ou seja, a luta ela tá ali não para machucar, é para deixar uma mensagem, um valor específico, tá? Mas se você entra como forma de defesa pessoal, você é treinado, né, para possíveis situações que forem surgindo em meio à sociedade, certo? É importante frisar também que no caso da modalidade, né, Krav Maga, né, que é nascida em Israel, essa modalidade ela só tem a perspectiva de defesa pessoal, tá? Ou seja, ela não é um esporte, não existe competições, e aí o Krav Maga possui técnicas que pode causar grave dano ao oponente. Então, é uma prática, né, de luta que é de luta de arte marcial, né, de defesa pessoal, que é desenvolvida apenas para defender, né? Então ela causa bastante dano ao oponente. Então é utilizada somente em casos específicos, tá bom? Uma luta pode ser arte marcial, esporte de combate e defesa pessoal. Será que uma luta pode envolver esses três componentes? Então, pessoal, a resposta é sim, né? Como exemplos, eu trouxe aqui o judô. O judô é uma luta, né? Ou seja, precisa de um oponente, né, para atingir o alvo. Tem o contato corporal, certo? Assim como todas as outras práticas, é imprevisível. O judô é uma arte marcial. Por quê? Porque possui uma tradição, né? Traz uma cultura filosófica de trabalho, envolve vários costumes, né, que foram enraizados desde lá do início, certo? O judô é um esporte de combate, por quê?
Porque a Federação Internacional de Judô, ela foi fundada em 1951 e regulamenta regras, né, onde essas regras elas são unificadas. E faz parte também das Olimpíadas. Então, é um esporte de combate. O judô, ele pode ser treinado também como defesa pessoal. Aí vai depender da forma de treino e da especificação das técnicas utilizadas, né? As suas técnicas de projeção, imobilização, torção, podem ser utilizadas, né, como defesa pessoal. Então, o judô aqui como exemplo, ele é uma luta, uma arte marcial, um esporte de combate e defesa pessoal. Ou seja, toda a arte marcial, esporte de combate é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial ou esporte de combate. Prestem atenção. Então, eu posso dizer que toda arte marcial é uma luta, ou esporte é um tipo de luta, mas nem toda luta é uma arte marcial, tá? Esporte de combate. E a gente vai ver essa diferenciação, né, lá nos princípios, nas regras, né, nas formas de se desenvolver, ok? As lutas, elas ensinam disciplina e respeito para a vida. Ao contrário do que muita gente pensa, a arte marcial constrói o desenvolvimento psicossocial e os valores, né, que são aplicados e levados a sérios pelos alunos. Ou seja, entrar em forma, fazer amizades, desenvolver o autocontrole e a disciplina, né, extravasar as tensões. Então, são componentes específicos que são desenvolvidos por meio das lutas, das artes marciais. Quem pratica uma arte marcial busca bem mais do que se aperfeiçoar, né, na defesa pessoal, né? Busca também adquirir disciplina, autocontrole físico e emocional. Não existe arte marcial sem respeito pelo ambiente, sem a valorização do adversário. Por isso, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, a arte marcial constrói também o desenvolvimento psicossocial, né? Ou seja, a forma como você vai lidar em meio à sociedade com as outras pessoas. Os valores aplicados, eles são levados a sério pelos alunos, pois também, né, necessita de uma hierarquia das artes marciais. Como, por exemplo, a questão do respeito, né, que é efetivo e evidente entre os oponentes. E aí, com as artes marciais, né, você aprende a ter disciplina interna, né, consigo mesmo e com o outro, como meio externo, né, o respeito, tá? E aí, as lutas e artes marciais, né, esporte de combate, desenvolve o corpo e a mente saudável. Então, com filosofias em que o corpo, a mente e o espírito evoluem juntos, as artes marciais são conhecidas por promover, né, melhoria nos praticantes. E uma delas é o desenvolvimento físico e cognitivo, certo? A parte física, ela é, como eu falei, né, aqui está citado só o desenvolvimento físico, mas a parte física é só a ponta do iceberg, né? Vai envolver valores, diversos benefícios, trazer benefícios para a habilidade motora, né, para o desenvolvimento motor, habilidade cognitiva, tá? Desenvolve capacidades físicas, como força, velocidade, coordenação e agilidade. As artes marciais também ajudam a trabalhar a concentração, a memória. Então, tudo isso, né, é fruto de tempo, de disciplina e rotina, tá bom? E aí a gente entra nas funções das lutas, né? Ao longo da evolução humana, as lutas tiveram várias funções, né? Seja para aplicação em aplicações do homem. Essas funções e aplicações variam de cada momento e de cada região, né? Mas de uma maneira geral, a gente pode classificar a luta com 4 funções, que é a função de sobrevivência, a função de autodefesa, a função educacional e a função de bem-estar. E aí, a gente pode perceber que essas funções, elas também seguem uma continuidade, uma progressão de acordo com o tempo, né? Sobrevivência lá na época da pré-história, depois autodefesa, depois educacional, né? E por fim, bem-estar. E pode ser utilizado todas essas ao mesmo tempo, tá bom?
Como eu falei, né, a sobrevivência foi lá no início, na pré-história, onde utilizavam como forma de adquirir alimentação, né, como forma de lutar, adquirir espaço no ambiente. A função educacional, né, as lutas, as artes marciais e as lutas, quando elas vêm para desenvolver, né, para trazer uma fundamentação filosófica, cultural ou até mesmo religiosa, né, onde vai trazer ensinamentos que mudam a vida dos praticantes, né, os valores adquiridos, certo? Tem também a autodefesa, né, a autodefesa que é aprender a técnica de luta e aqui a gente vê no esporte de defesa, né, de autodefesa, e o bem-estar, né, que é mais voltado para o lazer. As lutas, atualmente, elas são usadas como meio de buscar melhorar a qualidade de vida, né? Os fundamentos das lutas, eles são adaptados a várias pessoas. E esses fundamentos, eles são de acordo com a individualidade de cada um, tá? Por isso que é necessário haver essa adaptação, ok? E aí, pessoal, eu trago um ponto bastante importante que são as lutas nas mídias. Ou seja, como é que a mídia influencia a forma da luta, né? A forma de se desenvolver e regulamentar essas regras. Pessoal, o interesse diário da mídia pelo esporte sinaliza a consolidação histórica, né? Ou seja, vem fazer parte desse momento histórico e essa tal prática, né, busca sempre estar de uma forma crescente na população mundial por esse fenômeno. Ou seja, há um aumento considerável da procura de participantes, né, nessas modalidades de luta, tá, no mundo todo. E o surgimento também de novas modalidades esportivas são evidenciadas, né? E aí elas são evidenciadas por causa da sua importância, sua relevância social, né? E aí vem se tornando um dos pontos mais importantes, né? E fenomenologia do século. Ou seja, quanto mais a mídia oferece informações e conteúdos sobre determinados fatos, mais a sociedade vai aceitando e assumindo aquele fato como verdadeiro. Então, a mídia ela tem um papel importante, mas também tem que ver a forma que vai ser transmitido. É por meio da mídia que toda informação é transmitida, né? E ela sai como verdade, né? Verdade absoluta ali, ok? Então, a mídia, ela representa, né, a forma como o esporte está sendo desenvolvido, essa representatividade. A ideia de pão e circo, né, da política romana pode ser encontrada ressignificada no modelo de divulgação de esporte-espetáculo, né, que é o esporte desenvolvido, né, como o esporte profissional, que a gente chama. Enquanto os espectadores são induzidos a se emocionarem com os casos e mais casos de atletas de origem humilde, né, que obtiveram sucesso por meio do esporte, e refletida, acabam comprando ideias e produtos que, de certa forma, foram influenciados pela mídia, né, e conduzem a esse sentimento, né, de pertencer a essas conquistas, alienando assim a resolução de problemas reais e acalmando o desejo de mudanças realmente significativas. Então, para vocês verem o poder que a mídia tem, né, de influenciar, fazer com que a dor daquele, né, seja tão real para si, né, e muitas vezes até influenciando. E aí, na vida, né? E aí, pessoal, por meio desses discursos, né, dessas formas, que as pessoas acabam induzindo, né, comprando os produtos, né, desenvolvidos por determinadas marcas, por aqueles atletas. Na esteira dessa manipulação, ou seja, as características originais do esporte, elas vão sendo alteradas, né? Ou seja, recebem um tratamento necessário para serem comercializados pelos meios de comunicação nas mais variadas formas que forem pertinentes. Pertinentes para quem? Para o público? Não. Para quem está recebendo ali, comercializando, tá? E com o intuito de gerar audiência e lucro, tá, pessoal?
Então, aqui a gente vê que essa questão dos valores, né, das lutas, dessa objetividade, ela acaba que sendo deixada em segundo plano, né? Porque em primeiro plano a gente vê o quê? Que é a audiência, o lucro, tá? E eles usam a mídia, a mídia usa as lutas para justamente ludibriar, né? Enganar o telespectador. Basicamente é isso. E aí os esportes vão se moldando pouco a pouco, né, conforme os interesses dos meios de comunicação. E aí, estes meios de comunicação, eles vão alterando até mesmo as regras, né, o tempo de duração, o número de jogadores e até mesmo a sua história. E isso tudo faz com que comprometa a essência e a filosofia, né, que até então era originalmente, né, das lutas. E aí, pessoal, nesse inteirinho, os atletas eles são transformados em mitos, em heróis, né? Eles passam a ser vistos de outra forma. Suas vidas elas são transformadas e influenciadas diretamente por meio da mídia, né? Os roteiros que são criados, ou seja, eles fazem tudo, né? Tudo é pensado e moldado para ser apresentável. E quando não o fazem, né? Há uma forma de punição, né, que é a questão da suspensão dos contratos, ou até muitas cifras milionárias, né, que muitos atletas acabam perdendo, certo? As mídias, elas atuam como ponto crucial na descoberta de novas modalidades esportivas. Mas a gente sabe, né, para tudo tem um lado positivo e negativo, e nas mídias não são diferentes, né? Essa influência midiática, ela também traz benefícios, né? Traz pontos positivos, como, por exemplo, a questão da descoberta, né, de novas práticas esportivas, a lista, né, de preferido das pessoas, a satisfação financeira, né, dos mais variados canais de comunicação se reflete também, né, nessa notoriedade das lutas. E aí, pessoal, a gente vê que as lutas, elas se espalham, elas vão ganhando mais espaço, se destaque, né? Por meio dos programas, das telenovelas, das revistas. Então também é um ponto positivo, né? Porque elas acabam se propagando mais, certo? Então, para vocês verem só o tanto que a mídia, né, esse espaço midiático influencia na compra, né, de material, de produtos, né, na visão de mundo e de vida dos atletas, tá certo? Então, agora a gente vai ficar com a nossa parte 2 da aula, dando continuidade. E aqui, pessoal, eu trouxe algumas referências que vocês podem estar se aprofundando, tá bom? Se aprofundando, buscando entender e compreender mais sobre esses aspectos das lutas. Então, até a próxima aula.